descriminalizar significa deixar de considerar crime, né? Então, hoje no Brasil, a posse de drogas para uso pessoal é crime. O artigo 28 da Lei 11.343 diz que aquele que adquire, guarda, tem em depósito, traz consigo substância considerada droga, pratica crime e pode ser punido com penas como advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e comparecimento a cursos educativos. É um crime que a gente chama de ínfimo potencial ofensivo porque ele não é punido com prisão e ele inclusive é passível de transação penal, que é uma espécie de acordo pré-processual que inclusive torna desnecessária a ação penal. Mas a lei de drogas ela tem também o crime de tráfico, previsto no artigo 33, que é um crime muito grave, punido com penas que variam de 5 a 15 anos de prisão. Então, é um crime que a pessoa, de fato, corre o risco de ser presa. No caso brasileiro, nós temos uma discussão no Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário 635-659, no qual se discute se o artigo 28 é ou não constitucional, né? A discussão que se trava ali é a seguinte... Um dos pressupostos para que um crime seja criado é que haja alteridade, ou seja, que a conduta de alguém atinja o interesse de terceiro, né? Então, por exemplo, no homicídio, o autor ele tira a vida da vítima e com isso atinge o que a outra pessoa tem de mais valioso, que é a vida. Então, há justificativa para um crime, porque é uma ação que atinge o interesse de terceiro. No caso da tentativa de suicídio, por exemplo, apesar de ser uma conduta socialmente nociva, ela não é incriminada, né? Então, a pessoa que tenta cometer o suicídio não consegue, ela não é punida. A lei pune o terceiro que instiga, auxilia e induz alguém a praticar o suicídio, porque aí há alteridade, né? Se a tentativa de suicídio não é punida, como você pode punir o uso de drogas ilegais, né, que podem até causar prejuízo à saúde individual, mas jamais à saúde coletiva, à saúde pública, né? E quando a gente pensa que a gente vive numa sociedade em que a pessoa pode saltar de paraquedas, pode lutar artes marciais que muito facilmente levam alguém à morte, como boxe ou como MMA ou como jiu-jitsu, pode comer gordura trans, pode dirigir um automóvel de Fórmula 1 a 300 km por hora numa corrida, pode, enfim, praticar todo tipo de esporte radical que cria risco à vida, é hipócrita, é desproporcional, é sem sentido você querer proteger a pessoa de um risco associado a uma substância que hoje se sabe que, por exemplo, a maconha tem um risco associado ao seu uso menor do que o álcool e do que o tabaco, que são substâncias legais, né? Então, tudo isso nos mostra que, de fato, não faz sentido essa proibição, não faz sentido o Estado proibir o uso de drogas para consumo pessoal. Então, se o Supremo Tribunal Federal disser que o Estado não tem legitimidade para incriminar essa conduta, a posse de drogas para uso pessoal terá sido descriminalizada, ou seja, numa conduta incriminada pela lei penal que deixa de sê-lo, né? Portanto, ocorre que a gente chama de descriminalização. No Brasil, essa descriminalização se discute apenas em relação à posse para consumo pessoal. O tráfico de drogas continuará sendo crime. No Uruguai, por exemplo, em que houve a legalização pela regulação, o tráfico de drogas ele continua sendo crime. Porém, quem deseja pode comprar a maconha nas farmácias ou pode ingressar nos clubes de membresia, lá que são os clubes canábicos, os clubes sociais, né? Ou pode plantar na sua própria casa. Então, no Uruguai, há um modelo regulatório em que há regras que definem o acesso legal das pessoas a cannabis. Então, só o Estado pode produzir, distribuir e comercializar. Há regras no que diz respeito à potência da cannabis, nenhuma cepa pode ultrapassar 15% de THC em termos de potência. Há regras que proíbem o consumo de cannabis e a direção de veículo automotor. Quer dizer, menores de 18 anos não podem ter acesso a
a maconha. Há uma série de regras, né, que são definidas em lei. Portanto, é um processo que retira da clandestinidade, retira da ilegalidade essas atividades de produção, distribuição, comércio e consumo e cria regras para que os danos sejam reduzidos, né? Em resumo, essa diferença entre descriminalização, legalização e regulação. Na verdade, legalização e regulação são, digamos assim, verso e reverso da mesma moeda, né? Você pode ter, por exemplo, uma legalização sem restrições ou com pouquíssimas restrições, como é o caso da bebida alcoólica no Brasil, especialmente da cerveja, que é um produto legal, mas cuja regulação é muito frouxa, e você pode ter uma regulação mais estrita, como é o caso do tabaco no Brasil, que aliás é um exemplo de política de drogas bem sucedida, né? O Brasil, na década de 80, tinha aproximadamente 35% de usuários de tabaco, entre pessoas entre 14 e 65 anos, e hoje nós temos pouco mais de 10%. Né? Então houve uma redução significativa do consumo de tabaco e não foi preciso colocar ninguém na cadeia, não foi preciso dar um único tiro, né? Apenas campanhas educativas, preventivas, a aplicação da Convenção Quadro contra o tabaco, que restringe o acesso e o consumo de tabaco em ambientes fechados, entre outras normas, entre outras restrições, né? Então, apenas com medidas administrativas, regulatórias, você conseguiu ter um resultado em termos de saúde pública muito satisfatório e não foi necessário proibir, né? Então, a política brasileira em relação à diminuição do consumo do tabaco a meu ver, um caminho a ser seguido para a construção de uma política de drogas mais global, mais geral em relação a outras substâncias.